Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar um pouco sobre sinonímia e antonímia. Sinonímia e antonímia dizem respeito ao sentido, ao significado das palavras. E aí a gente vai compreender, vai estudar um pouco mais sobre isso, tá? Então, por que as palavras têm tantos sentidos? E quais os sentidos que as palavras podem ter? De que depende o sentido que as palavras têm? Por que que uma palavra uma hora significa uma coisa, outra hora ela significa outra coisa? Então, esses sentidos, esses significados, a relação de correspondência de significado ou de oposição de significado são determinados pela sinonímia e pela antonímia, tá bom? Sinonímia é a correspondência de significado, antonímia é a oposição de significados. Sobre isso que nós vamos refletir um pouco agora, porque afinal de contas, do sentido das palavras depende a compreensão que nós temos dos textos, tudo bem? É muito importante a gente pensar sobre isso. Gente, sinonímia é quando a gente tem as palavras que têm o significado correspondente, semelhante, e isso tudo é determinado pelo contexto, que isso significa que são pouquíssimos os sinônimos que a gente pode dizer que é um sinônimo perfeito. Às vezes, uma palavra que a gente considera sinônimo, dependendo do contexto, ela pode não significar a mesma coisa. Gente, o sentido das palavras sempre estará relacionado ao contexto em que essas palavras são utilizadas. Tudo bem? A gente pode estabelecer sinonímia e antonímia das palavras isoladamente? Até pode, mas a gente não pode ir para um texto acreditando sempre que aquelas palavras são sinônimas ou que aquelas palavras são antônimas, porque esse sentido vai depender do uso, do contexto daquela palavra naquele ato de comunicação específico. É isso que nós vamos ver nesses nossos exemplos aqui. Então eu tenho, Berenice pintou um bonito quadro. Berenice pintou um belo quadro. Aqui eu tenho correspondência de sentido, não tenho? Bonito e belo são até considerados sinônimos perfeitos. Neste contexto são realmente. Agora vamos ver. Berenice é minha amiga. Berenice é minha colega. Sentidos correspondentes, né? Vamos ver um outro exemplo? Berenice não é uma amiga, é apenas uma colega. Então aqui essas palavras, elas continuam tendo o sentido correspondente? Não. Apesar de poderem ser utilizadas como sinônimas uma da outra, apesar de a gente considerar amiga e colega como sentidos correspondentes, a depender do contexto, essas palavras podem ser utilizadas com sentido diferente, ok? Aqui nós temos amiga e colega sendo utilizadas com a consideração de níveis de confiança e formalidade diferentes, não é isso? Então, tudo depende do contexto de uso. Nenhuma palavra é determinada como sinônimo ou como antônimo da outra em todas as situações. Nós até temos alguns casos, como no primeiro exemplo que nós vimos, mas é sempre necessário dar atenção ao contexto, tudo bem? Ao uso daquelas palavras naquele momento. Então, sinonímia é quando a gente tem um significado correspondente ou semelhante das palavras. E é sempre bom dar atenção ao contexto em que essas palavras estão sendo utilizadas para perceber se o sentido está sendo utilizado em correspondência realmente, tá? Vamos compreender um pouco sobre antonímia? Bom, antonímia já é o contrário. Enquanto sinonímia é a relação de correspondência, de semelhança, quase igualdade, antonímia é oposição do sentido entre as palavras, certo? E aí esse sentido, ele também depende do contexto, sempre. O sentido das palavras sempre vai depender do contexto em que elas são utilizadas. Vamos ao exemplo para a gente entender melhor? Abelardo é grande. Em oposição a isso eu tenho, Abelardo é pequeno.
realmente, grande e pequeno, aqui estão em oposição. Agora eu tenho, Abelardo é pequeno, mas é um grande homem. Grande e pequeno continuam sendo opostos um ao outro aqui? Eles se relacionam da mesma forma? É o mesmo? Tem a mesma relação de oposição? Pequeno aqui se relaciona com a altura de Abelardo realmente. E grande se relaciona à altura de Abelardo? Ou tem uma carga de sentido relacionada ao caráter de Abelardo? Certo? Então é necessário nós darmos atenção ao uso da palavra nos contextos em que elas são empregadas. Então, lógico que nós temos várias palavras que nós podemos considerar de forma isolada como antônimas umas das outras. Uma relação de antonímia. Bonito, feio, alto, baixo, grande, pequeno. Há uma relação de antonímia. Elas estão isoladas. Mas quando eu tenho essas palavras dentro de um texto, eu tenho que observar o contexto em que essas palavras foram utilizadas para perceber o sentido que elas têm. E aí eu vou ver se a relação é de fato de antonímia. Tudo bem? Então, meus queridos, nós vimos que a relação de sinonímia e antonímia se referem ao sentido que as palavras têm. Em sinonímia, sentidos correspondentes, quase iguais, semelhantes. Em antonímia, sentidos diferentes, sentidos opostos. E que essa relação de sentido sempre vai se relacionar com o contexto em que essas palavras forem utilizadas. Tudo bem? É muito importante a gente ter atenção a isso. Nós já sabemos que a língua é uso e que a gente observa os fenômenos, as ocorrências do que nós estudamos é no uso que a gente faz. E qual é o uso? Texto escrito e falado. Então agora você vai receber a sua rotina, leia o texto que está lá bem explicativo, faça as atividades. Gente, é muito importante que vocês façam as atividades, ok? Leiam um livro didático, que lá também tem uma explicação bem interessante. Recorram ao professor de sala de aula, que ele está disposto a lhe ajudar. E aí, próxima semana a gente se vê.